bênção estarmos juntos nesta noite, podermos estar na presença do Senhor, colocando diante dele nossas ansiedades e necessidades, porque Ele tem cuidado de nós. Amém. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui nesta noite com os irmãos. Sábado passado estivemos aqui com eu e meu esposo, hoje eu vim com minha cunhada, ela veio me fazer companhia. E para mim é uma alegria poder compartilhar da palavra de Deus esta noite, porque eu me sinto privilegiada em abrir a palavra. É um privilégio e é uma honra servir ao Senhor, independente de onde estivermos, né? Obrigada, viu, Melissa, pela música linda. É uma das minhas prediletas, só não tenho voz para cantá-la. Mas louvado seja Deus, porque o Senhor tem cuidado de todos nós, certamente está cuidando da família da Ruth, que está passando por esse momento de luto, de perda, né? Que possamos continuar orando para que eles possam ficar bem e confortados. Como é que você reage quando alguém diz para você, quem sabe algumas vezes de forma sarcástica, você só quer ser santo? Hã? Alguém já disse isso para você? Do sétimo dia do bairro de já? Álvaro, noite E o que foi que você disse? Do dia 1º, aliás, do dia 8 de janeiro que de você 2025, não era santo? que esta é a professora Marise. Tem gente que diz assim, não, eu não sou santa não é querendo ser santa. E o que a palavra de Deus diz a respeito de santidade? Porque quando a gente pensa em santidade, a gente pensa em quê? Em perfeição, não é? A gente pensa em perfeição. E sabe que quando eu comecei eu não sou adventista de berço, portanto, quando eu comecei a estudar a Bíblia com os adventistas, eu tinha 19 anos. E eu me lembro que quando eu pensei assim em igreja, e quando eu cheguei à minha igreja, lá em Feira de Santana, na Bahia, eu ficava assim toda sem graça, porque eu chegava na igreja e para mim eu ia ver aquelas pessoas assim, parecia que tinha uma areolazinha assim na cabeça, né? Aquele ar de santidade dentro da igreja, e eu ia para a igreja de short e camiseta. E eu não sei vocês, mas na minha igreja tinha-se o hábito de convidar as visitas para irem à frente, para ouvirem uma música, receberem uma lembrança, e eu me aproximava ali da frente da igreja, sabe, igual tartaruga, mal conseguia chegar à frente, porque eu me sentia uma profana, entrando ali na igreja com um monte de gente santa, perfeito, né, na verdade. E aí eu comecei a estudar a palavra de Deus e comecei a entender o que é que nós somos. O que nós somos? Quando as pessoas dizem que nós somos santos e você tem uma reação negativa a respeito do assunto, é necessário pensarmos que precisamos estudar um pouco mais a palavra de Deus. Porque santidade não tem nada a ver com perfeição, pelo menos dentro da nossa esfera de cristão. Tá? A gente sabe que nós devemos a palavra de ser Igreja Adventista do sétimo dia do bairro de Alvoredo, 8 de janeiro de 2025. Isso, que era o pensamento que eu tinha, que quem sabe alguns de vocês também tinham. Marise. Isso. E é por isso que nesta noite, meu esposo, no sábado passado, para quem não esteve aqui, quem pregou aqui foi o pastor Roberto Cristiano, ele é meu esposo, e ele falou, ele pregou um sermão bastante cristocêntrico, mas hoje eu vou pregar um sermão mais doutrinário, por ser um culto de quarta-feira, e é bom a gente pregar um pouco mais sobre doutrinas, né, nos cultos de quarta-feira. E é por isso que eu convido você a abrir a sua Bíblia, aí no livro de Hebreus, capítulo 12. Um dia desse eu estava pregando em minha igreja lá em Feira de Santana, e quando eu fiz essa pergunta, alguns disseram assim, eu estou no caminho da santidade, eu estou no processo. O que não é errado, mas é muito mais do que isso, não é? Se nós formos parar para estudar um pouquinho mais. Hebreus capítulo 12 e o versículo 14. Igreja Adventista Hebreus do sétimo 12, dia do verso bairro 14, de Alvoredo,
Querido Deus, nós estamos com a Tua palavra aberta. Agradecemos a honra e o privilégio de podermos receber a Tua orientação nesta noite. Esta professora Queremos pedir que o Espírito Santo do Senhor nos faça compreender nesta noite tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Quem sabe revisar do assunto que veremos nesta noite. Que possamos acolher a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Hebreus 12, versículo 14, nos diz: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu acho muito interessante quando a palavra de Deus diz que nós devemos procurar o quê? A paz, mas também o quê? A santificação. E mais interessante que nessa segunda parte ele diz assim: da qual ninguém verá, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha só como a questão da santificação é importante, não é? Se nós não procurarmos pela graça de Deus sermos santificados através do poder do Espírito Santo, jamais poderemos ver o Senhor. Agora veja aí 2 Pedro capítulo 2, verso 9. 2 Pedro, só para confirmarmos aqui essa questão da santificação. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. E aí bem pertinho. Igreja Adventista do Sétimo Dia do 2, Bairro verso de 9, noite de quarta-feira, dia 8 assim, de janeiro de 2020. O Senhor sabe livrar da provação os piedosos Esta e é a professora manter os Marise. inimigos sob castigo para o dia do Senhor. Ou melhor, 1 Pedro, não foi? Eu disse segunda. É 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que coisa linda saber que esse tema está à nossa disposição para podermos falarmos de forma com mais propriedade. Por que as pessoas às vezes têm essa questão de ver errado ou de não enxergar tão bem essa questão da santificação? Porque muitas delas não sabem o significado. O que é que significa santificação? A palavra de Deus diz que nós somos um povo santo, sacerdócio real. Então, querido, santificação é algo que Deus separou com propósito. Por exemplo, nós fomos separados com um propósito. Qual é o nosso propósito? Ellen White, ela diz em um dos seus livros, que eu não me recordo agora o nome dele, mas ela diz que nós fomos criados com o propósito de glorificarmos a Deus e de beneficiarmos uns aos outros. Esse é o propósito para o qual Deus nos chamou. Ele nos separou para este fim. E isso também envolve santificação. Outra questão que Deus separou com muito carinho. Nós não vamos ler todos os textos nesta noite, mas se você quiser, você pode anotar, se você gosta de anotar sermão. Uma outra questão que Deus separou foi a questão do tempo. Tanto tempo para estarmos com Ele, em comunhão com Ele, tanto Ele separou um dia somente para a busca e a adoração ao Senhor. Então o sábado é uma das coisas que Deus separou como santo para cada um de nós. E eu pergunto para você, como você tem guardado o sábado? Que horas começa o sábado? Ao pôr do sol, não é? Em alguns lugares, por exemplo, eu e meu esposo viajamos algumas vezes para o sul do Brasil. E quando a gente viaja ali pela região sudeste, pela região sul, você percebe que o pôr do sol é lá pelas 7h30, 8 horas da noite. Então, a gente que dirige, a gente vai até mais tarde dirigindo, né? Porque o sol se põe bem mais tarde. Mas eu pergunto para você, que horas começa o sábado na sua casa? Amém. Existem algumas famílias que o pôr do sol começa às 7, 7h30. Como meu esposo costuma dizer, vai se receber o pôr da lua, né?
Não é mais o pôr do sol. E às vezes a gente desrespeita não somente para receber o sábado, as horas sagradas do sábado, mas a maneira como nós nos comportamos no dia de sábado. O tempo que Deus separou como santo para a sua glória, para a adoração do seu nome, e às vezes a gente tem roubado dele esse tempo precioso. Às vezes assistindo alguma coisa, às vezes vendo nas redes sociais algumas outras coisas. Talvez você pense assim, não, Marisa, mas eu acesso lá o YouTube, o Facebook, o Instagram. Eu acesso, mas só para ver as coisas de Deus. Mas você vai ver só as coisas de Deus ali? Não, porque o algoritmo, eles mandam muitas coisas, não é? E você vê ali o que você quer, o que você não quer, o que é da vontade de Deus e o que não é. Então, se você puder se abster dessas redes no dia de sábado, vai fazer muito bem para a sua vida espiritual. Talvez você diga assim, Marisa, mas isso não tem nada a ver. Eu vejo essas coisas, mas isso não traz nenhum malefício a mim. Você que pensa. Porque já trouxe, porque você está perdendo tempo com isso, né? E o tempo é para a glória de Deus e não para a nossa própria. Outra questão, às vezes a gente vê famílias que chegam na hora do culto do pôr do sol, da sexta-feira, e os filhos, a família se une, né? Às vezes o marido e a mulher se reúnem para o culto de pôr do sol e às vezes os filhos estão na rua. Eu digo isso porque eu trabalho com meu esposo fazendo visitações às famílias, né? E quantas vezes a gente já chegou na casa de algumas famílias e os filhos estão no campo de futebol, no momento do culto de pôr do sol, quando a família deveria estar reunida para buscar a presença de Deus e receber o sábado do Senhor. Então são coisas que são tão pequenas às vezes, mas que estão atrapalhando a nossa comunhão com Deus, a valorização do tempo que Deus deixou para a sua adoração, para a sua glória. Uma outra questão também que nós devemos observar é algo que hoje se tornou bem banalizado, que é a questão do casamento. Já perceberam isso? Como é que o casamento deixa de ser santo? Quando ele não é santificado da maneira como Deus deixou para ser. Sabe que algumas vezes alguns jovens têm se casado, eles têm dito assim, eu me caso hoje, se não der certo amanhã eu me separo. É assim ou não é? Eu já ouvi vários dizerem isso. E eu pergunto para você, o casamento é para ser encarado dessa forma? Obviamente que não. O sábado é uma das instituições que Deus separou como sagrada, como santa. E nós devemos valorizá-la como tal. O Ivo falando aqui de casamento, do seu pedido de casamento em Iriaci. E olha, vivendo até hoje, mais de 30 anos já? Já tem mais de 30 anos de casados, vocês? 33. Louvado seja Deus. Ano passado, eu e meu esposo celebramos as nossas bodas de prata. E esse ano nós estamos comemorando 26 anos. Daqui uns dias, dia 24. Queridos, como a gente vibra quando a gente vê casais que perduram no casamento. Que valorizam a união. E eu não estou falando de valorizar a união por uma questão de tempo vivido, mas a qualidade que esses casais têm vivido juntos. Porque casamento não é só você pode viver 50 anos, você vai viver 50 anos infeliz? Existem casais que passam 50, 60, 70 anos casados, mas infelizes. Eu estou falando de união duradoura e com qualidade. Porque isso é para a glória de Deus, sim ou não? Quando a gente vive no casamento, a união é estável, mas com qualidade, as pessoas observam e elas dizem, eu quero ser igual a vocês. Eu quero me casar e eu quero viver feliz para sempre. Em nome de Jesus. Esse é o propósito de Deus para a vida a dois. E as pessoas têm banalizado demais o casamento. E é por isso que nós devemos, se somos casados, não somente valorizar o tempo que nós temos juntos, mas amar um ao outro como o outro precisa ser amado. Um dia desses eu estava conversando lá na casa da minha família, foi nas férias passadas. E a minha sobrinha estava num relacionamento onde o namorado não estava valorizando-a como deveria. E aí eu disse para ela assim, eu disse, olha filha, como costuma dizer o meu esposo, o seu tio, ele costuma dizer assim, que o homem precisa amar a sua esposa como ela merece, como ela precisa ser amada, não como ele acha que deve ser. Porque algumas esposas e maridos às vezes amam o outro do jeito que ele acha que deve ser amado, não é? Mas o relacionamento a dois é procurar o bem do outro. O
que é que faz o meu marido feliz? E o que é que me faz feliz que ele vai procurar se esforçar para ajudar? Nesse sentido. É nesse sentido que nós santificamos o casamento. Não é apenas se juntar em união conjugal, mas é valorizar essa união e preparar esse momento para que seja o melhor na vida de ambos. Outra questão que nós precisamos cuidar também, e que às vezes nós temos levado assim meio que tanto faz, se eu for ou não for, não tem problema, porque Deus aceita o coração, é a questão da fidelidade a Deus com respeito aos dízimos e ofertas. Disse que quem sustenta a igreja hoje, financeiramente falando, são as pessoas mais idosas, que têm mais tempo na igreja, que têm mais firmeza nos princípios. Eu louvo a Deus e peço a Deus que esta geração reconheça que existe apenas um só Deus e que Ele mereceu ser honrado não somente com os talentos que eu tenho, mas com os bens materiais também que eu tenho. Porque a igreja de Deus, talvez você pense assim, não, Marisa, mas Deus é o dono do ouro e da prata, Ele não precisa de nada de nós. Realmente não precisa. Sabe quem precisa? Eu e você. Ellen White, ela diz que Deus, Ele deixou o dízimo para que nós devolvêssemos, para que nós fôssemos livres de nosso egoísmo. E quando eu e você nos dedicamos a Deus, devolvendo também a parte que lhe pertence, eu estou aos poucos me livrando do egoísmo que é natural no meu coração. Porque qual é o natural do meu coração e do seu coração? É não devolver nada. É dizer assim, eu trabalho, eu é que me esforço para estudar, para adquirir emprego, eu que acordo toda madrugada, eu é que saio. Não é assim que a gente pensa? Por que eu tenho que devolver? E alguns ainda dizem assim, eu vou dar meu dízimo para enriquecer pastor? E às vezes, Igreja por vezes a gente tem sido infiel ao Senhor por não reconhecer que Deus Ele é o dono de tudo, inclusive da minha saúde, para eu sair e adquirir os bens que eu tenho. Né? Então, quando eu permito que Deus faça essa obra em mim, eu estou sendo também santificado, juntamente com aquilo que Deus separou para a santificação. E esta é a professora Outra questão que Marisa. Deus requer de nós também é que nós cuidemos com os nossos pensamentos, com a pureza. Sabe, Deus Ele separou o sexo também como algo santo. E cada vez que nós tomamos a decisão de vivê-lo fora do casamento ou antes do casamento, o chamado fornicação, não é? Quando eu não zelo da pureza nisso também, e eu não estou falando aqui somente para jovens, adolescentes, mas estou falando dos solteiros também, não é? Que às vezes muitos solteiros vivem nessa luta de lutar contra a carne. E às vezes a gente acaba absorvendo algumas ideias, alguns valores que não são os de Deus, e às vezes a gente acaba não valorizando aquilo que é sagrado. E quantas vezes nós vemos jovens, adolescentes, solteiros de várias idades se envolvendo em relacionamento que Deus não deixou para o momento. Então, quando Deus diz para você que é solteiro, seja jovem, adulto, Deus está dizendo para você esperar um pouco, é para o seu bem. Isso vai fazer bem para o seu emocional, isso vai fazer bem para o seu físico e isso vai fazer bem para o seu espiritual. Lembre-se que todas as vezes que Deus nos diz um não, Ele nos ama. Ele nos ama. Parece que às vezes quando Deus diz não, Ele quer nos privar de algo que nós gostamos. E realmente parece isso, porque a nossa natureza quer fazer somente o quê? Aquilo que é da vontade da carne fazer. Isso é algo que está dentro de nós. Está dentro de nós. E só Deus Ele pode combater isso em nossa vida. E só Ele pode tirar aquilo que é de maldade de nós. E quando Ele diz não, não é o momento, Ele está dizendo, eu tenho algo melhor para você. Porque às vezes a precipitação acaba acelerando algo que vai prejudicar você mais lá à frente. Isso é muito certo. Então, se Deus disser não para você, em algum momento, em alguma escolha que você fizer, que não é da vontade dEle, lembre-se, o melhor é permitir que Deus haja na sua vida. É permitir que Deus conduza a sua vontade e lhe ajude a reconhecer que o melhor está por vir. Porque o melhor sempre Deus tem para nós. Amém. Sabe?
Tem um texto aqui no livro de Atos dos Apóstolos, página 559, que diz: como Deus é santo em sua esfera, assim deve o homem caído, mediante fé em Cristo, ser santo na sua esfera. Quando a gente fala desse tema de santificação, alguns de nós ficamos tentados a pensar assim: Deus exige muito de nós. Uma vez uma irmã disse isso para mim: Marise, Deus exige muito de nós, como é que eu vou ser santo? Mas Deus, Ele não nos pede para sermos santos na sua esfera de perfeição. Deus, Ele pede a nossa santificação dentro da nossa esfera de imperfeição e de pecador. Fazer tudo o que está ao nosso alcance, permitido que o Espírito Santo trabalhe em nós. E veja que Ele não nos deixa sozinhos, né? Porque a questão da santificação não é algo que nós operamos em nós mesmos. É algo que Deus opera em nós, através do Espírito Santo. Nestes últimos anos, depois da pandemia, que começou, né, durante a pandemia, começou aí a Salmo 57, né? Quantos aqui acompanham a Salmo 57? Tem alguns aqui. Mas a Salmo 57 não é suficiente para você ser santificado. Ela te impulsiona, incentiva a ter momentos de comunhão. A santificação é algo que é desenvolvido diariamente. É nas madrugadas, é nas orações, é na busca da palavra de Deus, no estudo da lição da escola sabatina, é no estudo dos livros, dos testemunhos, não é? Isso tudo nos ajuda a galgarmos, a subirmos um degrau cada vez mais da santificação. E se eu cair? A palavra de Deus diz que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Então, se preocupe em estar em Cristo. Se você vier a cair: Senhor, hoje eu falhei. Seja sincero com o Senhor e diga: hoje eu não consegui, Senhor. Hoje parece que a santificação está bem longe de nós. Tem dias que parece que a santificação está bem longe de nós, não é? É alguém que ali pega no seu pé no trânsito, às vezes é na sala de aula, se você é professor, você é afligido, às vezes dentro de casa, no próprio relacionamento conjugal, no relacionamento com os filhos, no lidar com a família. Parece que a santificação tem dias que está longe de nós. E a gente precisa todos os dias desenvolver essa questão da santificação com paciência conosco mesmo, entendendo que cada um de nós temos o nosso tempo. Às vezes a gente quer tudo de maneira imediata. É como um clique lá na internet, né? E a gente vai e pede a Deus: Deus, eu queria isso. Senhor, eu queria mudar. E às vezes o processo de mudança também é um processo que é, às vezes, bem demorado. Certa vez um pregador, se não me engano foi Dwight Moody, ele disse que a santificação, a conversão é a obra de um momento, mas a santificação é a obra de uma vida inteira. E Ellen White também fala isso em um de seus livros. A santificação é uma obra de uma vida inteira. Porque a perfeição a gente só vai alcançar quando Jesus voltar. Eu me lembro que quando eu comecei a frequentar a minha igreja, quão bom quando a gente recebe aquele primeiro momento da nossa conversão. Eu tenho certeza que vocês aqui lembram do momento em que Deus tocou o seu coração, você aceitou a Cristo, você começou a estudar a palavra, você começou a ter a mudança ali dos seus pensamentos, as mudanças dos seus valores, e você foi convertido a Cristo. Mas a conversão é aquele momento em que Cristo entra no seu coração e uma luz intensa passa a brilhar dentro de você. Mas a santificação, ela vem com o tempo, é com o aprendizado da palavra, é com os ensinamentos que você ouve na igreja, é com o desenvolvimento dos dons, é com o serviço na causa de Deus. Isso tudo faz parte do processo de santificação. Louvado seja Deus pela vida de cada um de nós que estamos aqui, que está aqui. Seja criança, seja adolescente, seja adulto, seja idosos, nós estamos aqui porque Deus tem um plano para cada um de nós. Porque Deus nos separou para a santificação, para que pudéssemos estar aqui vivendo a salvação e levando a salvação a outros. Alguns anos atrás, eu e meu esposo estávamos pastoreando um distrito no Piauí. Nós trabalhamos no Piauí por 9 anos. Povo maravilhoso. Eu vou ficar aqui, viu? Porque o calor está demais. Estou escorrendo. E
Fizemos um evangelismo em um determinado lugar e ali começou a frequentar um evangelismo uma senhora chamada Neuza. E ela vinha todas as noites. Todas as noites. Mas tinha noites que parecia que tinha um prego na cadeira. Ela não conseguia ficar sentada. E ela se sentava, daqui a pouco ela se levantava, ia lá para trás e voltava de novo. E uma das noites foi uma das piores. E depois do culto, minha esposa disse, querida, eu não sei o que aconteceu com a dona Neuza. Ela estava tão inquieta hoje. Eu fiquei pensando assim, os assentos não são de madeira, né? Senão a gente podia pensar assim, deve ter algum prego ali incomodando. Eram cadeiras plásticas. Mas, pertinho do final do evangelismo, quando ela já estava aceitando todas as doutrinas ali, ela nos convidou. Meu esposo falou sobre a guarda do sábado, e no sábado seguinte nós faríamos a escola sabatina naquele local. E na sexta-feira ela disse assim, pastor, eu gostaria que você e a sua esposa fossem almoçar na minha casa. Aí meu esposo, claro, vamos sim. E fomos almoçar com ela depois da escola sabatina, do culto. E lá ela foi nos contar o motivo da sua inquietação. Ela havia sido uma pessoa muito difícil no passado. Uma pessoa de vida promíscua. Sabe, daquelas que você nunca gostaria de ter como vizinha? Porque o risco de tomar o seu marido seria um risco bem provável. E ela foi numa dessas. E ela tinha uma raiva, uma rixa muito grande com uma de suas vizinhas. Porque ela havia tomado o marido dessa vizinha. E ela era inimiga dessa mulher. Ela havia puxado os cabelos dessa mulher, batido dessa mulher no meio da rua e tomou o marido dela. E ela disse assim, pastor, a palavra de Deus tem me incomodado, porque eu tenho vindo aqui todas as noites e eu tenho me sentido incomodada com a situação de vida que eu vivo. Eu sei quem eu sou, mas eu não quero ser quem eu sou. Eu quero mudar, mas eu não consigo mudar. E o Senhor disse, numa das noites, que para ser batizada é necessário que eu perdoe as pessoas. Como é que eu vou procurar minha vizinha para pedir perdão? Eu tomei o marido dela, eu bati nela, eu sou inimiga dela. E meu esposo disse para ela, eu tenho certeza que no dia que a senhora colocar esse assunto nas mãos de Deus, arrepender-se dos seus pecados, Deus vai lhe dar a graça de buscar essa mulher e pedir perdão. Oramos com ela, lemos a palavra de Deus para ela e fomos embora. Na semana seguinte, faltando poucos dias para o batismo, ela nos procurou. E ela disse, eu nem me conto o que aconteceu. Eu estava vindo da feira e a minha vizinha estava varrendo a casa, a calçada dela. E quando eu vim, eu toquei no seu ombro assim, ela levou um susto. Eu acho que ela pensou que eu ia puxar novamente os cabelos dela. E aí eu disse para ela, vizinha, eu gostaria de pedir perdão para você, porque eu magoei muito você. E aí a vizinha, surpreendentemente, a vizinha disse para ela, ai Neuza, muito tempo que eu gostaria de me encontrar com você, de poder dar um abraço em você também. Porque eu também tive minhas falhas. E as duas se abraçaram, as duas voltaram a ser amigas. Agora não tinham mais dificuldades com relação ao casamento uma da outra. E as duas se tornaram as melhores amigas. Na sexta-feira seguinte, nós fomos convidados para um pequeno grupo. Os irmãos haviam aberto um pequeno grupo na casa dessa senhora. E ele sabe quem foi a primeira pessoa a chegar no pequeno grupo? A sua vizinha. A dona Neuza estava sendo o quê? Santificada. Amém. Quem opera a santificação em nós é o Espírito Santo de Deus. Ela foi tocada pelo Espírito Santo, ela permitiu a conversão na vida dela e mediante a conversão, Deus foi trazendo a santificação à vida da dona Neuza. E agora, já não era mais a Neuza que vivia, era Jesus que vivia na vida de Neuza. E Neuza foi batizada no primeiro batismo do evangelismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E Neuza passou a viver uma vida transformada pelo poder de Deus. Irmãos, esse é o momento de nós pedirmos ao Senhor, Senhor, opera a santificação em mim.
O Senhor sabe que tudo que há em mim é mal. Tudo que há em mim é ruim. Tudo que há em mim é egoísmo, é orgulho. Eu não tenho nada que oferecer ao Senhor, mas tudo que eu tenho, eu te dou. Toma meu coração para ser teu inteiramente. Eu acho linda essa oração. Quando nós fazemos essa oração, Deus ele vai operando a santificação, não segundo a minha vontade, mas segundo a vontade de Deus. E a gente vai crescendo espiritualmente. E logo chegará o dia em que nós seremos transformados completamente. Não agora viveremos mais com limitações, mas seremos salvos e glorificados para a glória do Senhor. Amém. Em breve chegará um tempo que nós não precisaremos mais lidar com as nossas fraquezas e falhas, porque o Senhor voltará e Ele nos levará para o céu, onde não haverá mais nenhuma luta contra o mal. Você gostaria de viver essa realidade pela graça de Deus? Gostaria de viver essa santificação para que no dia de Cristo você possa vê-lo e estar de pé diante do Filho de Deus? Eu quero viver isso também. E que esse seja diariamente o meu e o seu desejo em nome de Jesus. Amém. Se você crê, coloque-se de pé e nós iremos orar, agradecendo a Deus pela oportunidade de vivermos a santidade para a glória do Senhor. Querido Pai, que bênção podermos nesta noite vir à Tua igreja e ter a certeza de que o Senhor recebeu a entrega do nosso coração. O Senhor sabe que tudo que vai no nosso coração é totalmente contrário à vontade do Senhor. Nós queremos sempre fazer a nossa vontade, mas nós queremos dizer, Senhor, que estamos aqui dispostos a permitir que o Espírito Santo de Deus opere o milagre em nós. Que Ele opere a santificação para que vivamos segundo a vontade do Senhor para a nossa vida. Que Ele receba o nosso coração, a nossa vida e nos transforme para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Está aí, senhoras e senhores, portanto, concluída a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, através da professora Marise, nesta noite do dia 8 de janeiro de 2025, aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoroeiro. Valeu, Jesus.